Barcelona por aqui, chegando no PFF com mais um conteúdo de Champions League. Este vídeo é a parte 2 da análise das partidas de quartas de final da Champions. Na parte 1, eu falei de Arsenal e Real Madrid, de Lyon e Bayern de Munique. Se você ainda não conferiu a parte 1, eu vou deixar aqui no card, na tela e também na descrição o link do vídeo para você conferir daqui a pouco lá. E agora a gente vai falar de Barcelona e Wolfsburg, de Chelsea e também de Manchester City. Então bora lá, vamos pro vídeo rapidinho, só falando novamente onde vocês conseguem assistir essas partidas, né? No outro vídeo eu deixei a programação completa, neste falando sobre os jogos que vão acontecer nesta quarta-feira, dia 19 de março, o duelo entre Wolfsburg e Barcelona, você confere na TNT, TV fechada, e na Max Streaming com narração e comentários em português. E você confere também esse jogo lá no aplicativo ou no site do DAZN. Apenas um cadastro rápido, as modalidades femininas são de graça no aplicativo e no site do DAZN. Esse jogo será às 14h45. O duelo entre Manchester City e Chelsea, também no dia 19, quarta-feira, às 17 horas de Brasília, você confere no YouTube do DAZN, DAZN Women's Football, lá no YouTube, você confere esse grande jogo. Vamos iniciar a nossa análise com Wolfsburg e Barcelona. Barcelona e Wolfsburg, a ida desse duelo será na Alemanha. Tem brasileira nesse jogo? Não tem brasileira nesse jogo, viu? É o único confronto de quartas de final que não teremos a presença de ao menos uma brasileira dentro de campo. Vamos ao contexto das equipes. O Wolfsburg, na Frauen-Bundesliga, uma campanha de bastante oscilação, né? O Wolfsburg em terceiro lugar da Frauen-Bundesliga e vem de uma derrota no grande clássico contra o Bayern de Munique, uma derrota por 3-1, num jogo que o Wolfsburg não jogou bem. E essa tem sido uma característica da equipe do Thomas Tuchel, uma temporada de muitos altos e baixos. E quando os altos são altos, eles são muito bons. E quando os baixos são baixos, muito ruins. Então tem sido uma temporada difícil pro Wolfsburg. O trabalho do Thomas Tuchel deu uma estagnada na temporada passada e vejo em declínio nessa temporada. O coletivo não tem sido um coletivo constante, ele ainda não definiu a formação tática, fica alternando, ora em linha de 4, ora em linha de 3, ou linha de 5, né, no caso, na sua defesa. Tem sofrido com algumas lesões, a Catherine Hendrich, zagueira, é desfalque para esse duelo contra o Barcelona. A Janina Mindy, que para mim é a melhor jogadora do time na temporada, iniciou como meio-campista, volante, hoje tem atuado na zaga, foi bem, está bem nas duas funções, né? Mas é uma jogadora que tem se desdobrado aí. A defesa bate muita cabeça. Eu acho que falta também um pouco de entrosamento, um pouco de organização, de definir qual é o real esquema que a equipe vai jogar e solidificar esse esquema. É um sistema defensivo muitas vezes exposto dentro de campo. Ofensivamente, o Wolfsburg oscila muito porque em algumas partidas consegue criar de forma eficiente para municiar suas peças de ataque, a Beerenstein, Alex Popp, por exemplo, mas em outras é um meio-campo muito passivo. E aí a criação não sai e o time fica muito dependente de cruzamentos na área, né? Fica forçando muitos cruzamentos. Acho que um ponto forte do Wolfsburg é jogo aéreo e também transição ofensiva. É um time que contra-ataca de forma muito boa, porque tem peças de muita velocidade para conseguir conduzir a bola e também atacar o espaço. Quais são as atletas aqui que eu acho que podem decidir? Com certeza, a Janina Mindy e também a Alex Popp, acho que são os dois grandes expoentes. A Popp não está fazendo uma super temporada, mas é uma atleta que gosta de jogo grande. Ela gosta de Champions, ela vive muito bem essa pressão, né? Ela lida muito bem com essa pressão. E aí eu acho que correm por fora peças como a Beerenstein, como a Julie Brand, como a Endemann. São jogadoras ali que têm tido lampejos nessa temporada e eu acho que podem ajudar o Wolfsburg nesse jogo contra o Barça. Vamos para o Barcelona, o contexto da temporada, né? A primeira temporada de Pere Romeu no comando da equipe culé.
tem sido uma temporada de alguns altos e baixos, mas é claro que a oscilação do Barcelona é muito menor do que a oscilação do Wolfsburg. E por que eu digo aqui altos e baixos? Não necessariamente só pelos resultados, mas principalmente pelo desempenho. Primeira temporada do Pere Romeu, ele fez algumas mudanças em parte de estilo de jogo, na forma que ele gosta que os atletas se posicionem. Eu acho que aos poucos as jogadoras têm se adaptado mais a isso. Rotação também de peças, às vezes muita rotação e faltava encaixe, faltava entrosamento. Então, esse período de adaptação, esse processo, eu acho que ele faz parte. Mas em alguns momentos esse período se chocou com erros e fragilidades defensivas do Barcelona, e aí uma vitória que poderia ser uma vitória mais tranquila foi uma vitória no limite, um tropeço ali na Liga F contra o Levante, dificuldade também de criação contra defesas muito fechadas, né, aquelas retrancas mais pesadas. Então acho que o Pere Romeu passou por essa instabilidade, mas é um 2025 bom do Barça. Eu acho que o Barça está no momento de evolução. Foi um início de 2025 mais complicado, com alguns jogos ali mais duros, como contra Atlético Bilbao, contra o Levante, que foi a derrota do Barça, que não vinha há muito tempo, a derrota para o Levante lá no Johan Cruyff. Mas, de lá para cá, evolução. Venceu a Supercopa da Espanha, goleada para cima do Real. Mais tranquilo na Liga F, com algumas goleadas também. Eliminou o Real na Copa de la Reina com 2 grandes vitórias. Então acho que o Barça está num momento de evolução. Algumas peças jovens também entrando. Sidney Schertenleib, olho na Suíça. É uma jogadora que, pelas lesões que o Barça tem tido, ela tem ganhado mais minutos nesses últimos jogos. Eu acho que sim, ela pode figurar talvez no segundo tempo em algum momento desses jogos contra o Wolfsburg. Vem muito bem. Mas aqui eu queria destacar algumas jogadoras com possibilidade de lei do ex. Aqui eu falo de Caroline Graham Hansen, de Eva Paior, de Ingrid Engen, de Fridolina Rolfo. Acho que especialmente, né, a Paior, a Rolfo e a Hansen são jogadoras que podem decidir muito esse confronto. A Hansen ainda segue como, na minha visão, a melhor jogadora do mundo. 1 contra 1 fortíssimo. Desequilibra pelo lado direito. A Paior, temporada de estreia dela pelo Barça, marcando um gol atrás do outro. E eu ainda acho que a Paior nem chegou no auge dela técnico e tático pelo Barcelona, né? O que chega a dar aquele medo positivo, né? De ver até onde ela pode chegar pelo Barça. Tem feito muitos gols a Eva Paior, então pode definir esse jogo. E aí, claro, as figuras de sempre. Patri, Alexia, Aitana, grandes jogadoras. Mas o Barça tem enfrentado lesões nesses últimos meses. E aí é um fator de atenção aqui. Para esse confronto contra o Wolfsburg, ao menos o jogo da ida, o Barça não contará com a Ellie Roebuck, não contará com a Cláudia Pina e também com a Kika Nazaré. A Kika Nazaré é uma lesão ligamentar no tornozelo que o Barça ainda não divulgou quanto tempo ela vai ficar parada. Então ela segue sendo dúvida para o jogo da volta. A Cláudia Pina talvez retorne no jogo da volta, mas são desfalques ali para o meio/ataque. Então, acho que a trinca de meio-campistas do Barcelona, ou ela vai ser formada por Aitana, Patri e Alexia, ou ela vai ser formada por Aitana, Engen e Patri. Eu acho que vai passar muito por aí, com a Sidney Schertenleib correndo por fora ali no setor do meio-campo. Queria só mais um destaque aqui. Esme Brutes, grandíssima temporada da holandesa, que tem sido a titular na lateral esquerda, ora como titular da lateral, ora ela sobe para a ponta. Acho que a Salma também vem crescendo nesses últimos jogos, então o Barça vive um momento positivo para chegar nesse jogo decisivo contra o Wolfsburg. Bora falar então agora de favoritismo. Aqui eu acho que o Barça é bem favorito. O Wolfsburg tem uma camisa pesadíssima na Champions, é um time que tem que ser muito respeitado, mas essas oscilações grandes na temporada, sem ser um time confiável, com setores muito problemáticos, eu acho que pro Wolfsburg ter sucesso aqui, vai precisar fazer a eliminatória perfeita, assim, perfeita no nível extremo, de ser uma defesa extremamente compacta e sólida, e de ter o seu ataque aproveitando todas as chances possíveis. E pelo que eu vi do Wolfsburg nessa temporada, esse é um cenário distante.
Então vejo o Barça bem favorito. O Wolfsburg vai precisar de, no ataque, explorar bola aérea ofensiva e explorar a transição. 2 pontos de fragilidade do Barça. Já o Barça, eu acho que tem muito espaço no Wolfsburg, pelo menos olhando as últimas partidas, entre linhas e pelos lados, que são 2 setores fortes do Barcelona. Então acho que a chave para o Barça está aí e definir melhor. O Barcelona nessa temporada tem sofrido muito com a definição de jogadas. Às vezes é um time pouco eficiente ou não tão eficiente como poderia, né? Eu acho que assim fica melhor explicado, não tão eficiente como poderia na cara do gol para aproveitar as chances criadas. Bora lá então para o nosso último duelo dessa análise de quartas de final da Champions, Manchester City e Chelsea. Tem brasileira nesse confronto? Tem! Caroline, pelo Manchester City, vai jogar o seu primeiro jogo de Champions League na equipe que hoje é treinada por Nick Cushing. Então já vamos começar com o contexto aqui dos times, porque olha, o City está vivendo uma loucura. A diretoria optou por aquele fato novo, né? Optou pela demissão do Gareth Taylor no meio da temporada e logo antes dos confrontos decisivos contra o Chelsea, porque esse duelo tem uma peculiaridade. City e Chelsea vão se enfrentar 4 vezes no mês de março. Uma delas já aconteceu, a final da Copa da Liga Inglesa, que aconteceu nesse último final de semana, deu Chelsea por 2-1. Então o Chelsea já começou com o pé direito esse confronto. O Manchester City optou pela mudança do comando técnico, não era uma grande temporada do Gareth Taylor, acho que de recorte positivo do treinador que assumiu lá em 2020, ficou só a temporada 23-24, que foi a última, que realmente foi muito boa, mas foi meio que o ponto fora da curva do trabalho dele no City. Optaram pela volta de forma interina do Nick Cushing, que foi o comandante do time até o início, né, de 2020, e o Nick Cushing chega de forma interina. É uma escolha bastante questionável, porque ainda que o trabalho do Taylor não fosse positivo, mexer de uma forma como essa, no meio da temporada, no mês mais decisivo para o City, um mês recheadíssimo de grandes jogos, eu acho muito arriscado. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho sobre essas jogadoras. O City tem sofrido muito na defesa. Primeiro que são muitas lesões, né? Um elenco curto com lesões importantes de suas jogadoras. Lauren Hemp segue lesionada, né? Talvez a melhor jogadora dos últimos anos, se a gente contar aí, últimas temporadas, quase todas, é a melhor jogadora do City, segue lesionada. Alex Greenwood segue lesionada na zaga. Rebecca Knack ficou lesionada no início, né? Esteve lesionada e segue lesionada desde o início deste mês de março. A Risa Shimizu também no DM. Então, muitos problemas aí agora para o Cushing, especialmente na sua defesa. A zaga tem sido formada pela Laia Alexandre e pela Gracie Pryor. E a Laia Alexandre é uma zagueira excelente. Eu gosto muito da Laia, mas a temporada dela não é boa. Eu acho que também por esses fatores, né? Falta ali uma parceira mais frequente, o nível coletivo do time no sistema defensivo não tem sido excelente, então isso acaba afetando também as atuações da Laia Alexandre, mas não tem sido o melhor ano para ela até aqui. E é um time que sofre muito quando tem a sua saída de bola pressionada. Gosta de sair jogando com a bola nos pés, mas sofre quando os adversários sobem essa pressão. Destaques e quem eu acho que pode decidir esse confronto para o City e vai passar muito pelo aproveitamento de chances. O City não pode desperdiçar o que for criado. Bunny Shaw, que aí é um problema físico, a Shaw não está 100%, isso já era falado quando o Taylor era comandante, o Nick Cushing também falou sobre o assunto, então uma preocupação gigantesca, porque ela não tem uma substituta de características semelhantes, mas é a grande artilheira desse time. Então, uma possível classificação acho que passa muito por ela. Mary Fowler, a australiana, tem feito uma temporada muito boa, em que pese, né, esses problemas do Manchester City. É uma jogadora que já decidiu alguns duelos-chave, jogos grandes nessa temporada. Eu acho que ela pode ser uma peça importante. Uma outra aqui, Yui Hasegawa, o termômetro desse time no meio-campo. Importante para destruir, mas importante também para criar, para municiar as jogadoras de ataque. E torço muito pela Caroline.
não é o início de ano que eu acho que ela imaginava, né? Chegar num time que passa por algumas oscilações e já tem troca de comando, ela que ainda tá tentando se adaptar à equipe, mas a Caroline gosta de jogo grande, durante a carreira toda dela a gente viu isso. E eu acho que individualmente ela tem muito a contribuir e tá tentando aí se encaixar no coletivo da equipe de Manchester. Vamos agora com o contexto do Chelsea de Sônia Bonpastor, que está fazendo um início de temporada, início/meio, excelente. Chelsea muito bem no comando da Sônia Bonpastor. Eu não vou mentir aqui e falar que o Chelsea é uma equipe que encanta. Não, não é um time de futebol arte que encanta em todo jogo, mas é um time burocrático/eficiente. É um time que joga para vencer, para conquistar o seu objetivo. E a Bonpastor já falou sobre isso. Se o time não jogar um futebol bonito, mas vencer, é com isso que ela está se preocupando. Ela quer trazer a vitória para casa e o Chelsea tem feito isso. É uma equipe que ofensivamente tem sofrido também com algumas lesões. A Kerr não está disponível ainda para esses confrontos, mas tem ótimos nomes como Mayra Ramírez, como a Lauren James, que está voltando a jogar muito bem, e ela eu acho que é uma peça que pode ser muito decisiva nesse confronto. Ela tem jogado muito bem, até na parte defensiva, que não é o ponto forte dela, vem evoluindo nesses últimos jogos. Tem um meio-campo muito interessante, o Chelsea, com a Cuthbert, com a Nusken, com a Kaptein como opção também. Maika Ramano e Catarina Macario, que às vezes tem revezado ali, tem tido momentos também de decisão. A Johanna Hittinkaneryd ocupando uma função mais tática pela direita. Guru Reiten, se não me engano, é dúvida ou ausência para esse jogo, né? Ela deve voltar agora a ficar disponível só depois da data FIFA, então é um ponto aqui, uma lesão. A gente tem que ficar de olho em algumas peças que estavam lesionadas além da Reiten. Kira Walsh não jogou no último jogo do Chelsea pela Copa da Liga, né? A final da Copa da Liga, assim como Naomi Girma. São dúvidas para esse jogo, ainda não vi confirmação se elas estarão disponíveis ou não, e naturalmente passam a ser dúvidas para o outro confronto. A situação da Walsh é um pouco mais leve do que a da Girma, segundo a Sônia Bonpastor, então a Walsh tem mais chances aí de estar presente nesses duelos contra o Manchester City. E aí, queria também sobre a defesa, né? Porque se eu falei do ataque do Chelsea, que tem nomes positivos, que tem marcado gols na temporada, a defesa, acho que melhorou com a Bonpastor, mas ainda segue sofrendo em lances de contra-ataque, quando pressionada na saída de bola. Então acho que aqui vale uma atenção para o Chelsea. E em termos de contexto de jogos, esse final de fevereiro e início de março, o time tem oscilado nas atuações. Não tem jogado tão bem, tem vencido mais no detalhe algumas partidas, então um certo desgaste. Fica aí a atenção nesse ponto. E no gol, a Hannah Hampton tem feito uma ótima temporada. Pode ser um fator decisivo também para esses jogos. Bora aqui para quem eu acho que é favorito. O Chelsea é favorito. Chelsea é favorito, já venceu o primeiro duelo entre essas equipes, então já tem uma vantagem anímica, né, para cima do Manchester City, ganhou o título da Copa da Liga, acho que já estreou nesses 4 jogos com o pé direito, tem feito uma temporada muito sólida, tem feito uma temporada sem passar por esse turbilhão até de troca de comando que o City está passando, então acho que o Chelsea é favorito, mas por ser um clássico, por serem equipes que estão se enfrentando aí em todo momento, acho que isso traz até um caráter de imprevisibilidade, porque você joga e acaba mudando a tática, né, tentando surpreender o seu adversário. O City tem chance, mas vai passar muito por uma eficiência nas duas bandas do campo. O City precisa ser perfeito na defesa, cometer o mínimo de erros possíveis, e no ataque precisa ser letal, tem que aproveitar o que for criado para tentar se sagrar vencedor. E o curioso, né, são 4 confrontos diretos, então no próximo final de semana tem o jogo da Liga, e aí na semana que vem o jogo da volta da Champions. Bom, pessoal, vou ficando por aqui com este vídeo. Se você ainda não conferiu o outro vídeo, né, que soltamos aqui no PFF, dos jogos entre Arsenal e Real Madrid, Bayern e Lyon, tá aqui, ó, tá no card, tá na descrição o link também para vocês acompanharem. Eu sou a Amanda Viana, vou ficando por aqui, valeu!